Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, a mais um encontro comigo. Como vocês viram semana passada, não sei se viram, né? Eu postei mais um vídeo, voltei a gravar depois de 8 meses e estou com uma lista de conteúdos para gravar para vocês. Então já deixe seu like, já se inscreve se você é inscrito, comenta aí se tá gostando, dá sugestão de vídeo e vamos lá. O vídeo de hoje são coisas, hábitos que eu tinha que eu fui vendo que não faziam sentido e eu fui mudando eles, transformando eles. E hoje ainda eu tenho que praticar alguns para não voltar a fazer, porque era um hábito de muitos anos, né? Então é meio que automático. E foi mais ou menos depois dos 30 anos, assim, essas coisas que eu comecei a observar que não faziam sentido e comecei a mudar elas. E vou compartilhar aí com vocês que de repente faça sentido, de repente você também se identifique e veja que é importante transformar isso. Vamos lá, então? A primeira mania que eu tinha, não era uma mania, era um hábito, de comer até passar mal. Quando a gente era mais novo, não era comum ir passear em restaurantes, pizzaria, essas coisas, nem era muito comum. Aí depois que eu e o William, a gente casou, a gente começou a conhecer esses lugares, né? Então a gente ia, pagava às vezes um pouco mais caro, e pensava, tem que comer, sim, pra valer a pena, né, o valor que pagou. Então a gente saía passando mal, comia até passar mal. E eu comecei a ver que não fazia sentido, né, porque realmente quando a gente vai comer em algum lugar, a gente tá pagando pela comodidade, tu não vai precisar preparar, né, tem toda uma empresa ali que funciona através daquele serviço, então é claro que é um pouco mais caro, mas é o serviço deles, né. Então, não é por conta disso que tem que sair passando mal. E outra questão de saúde também, o nosso corpo, né? Pra que eu vou colocar tanta comida pra dentro para o meu organismo ter que processar? Não faz sentido, né? Então, é uma coisa que eu procuro não fazer mais, comer até passar mal. Claro, às vezes tem alguma coisa aleatória, uma coisa gostosa, né? Que a gente gosta de comer. Ô, meu amor, a mãe tá gravando vídeo. Essa é uma das coisas, então comer até passar mal. Hoje eu procuro não fazer mais isso. A outra coisa que eu fazia muito é dizer sim pra tudo. Às vezes é uma questão assim de querer agradar as pessoas, agradar todo mundo, né? Então, às vezes é algo que tu nem concorda ou tu nem quer fazer e tu acaba dizendo sim pra agradar outra pessoa, né? Então, eu comecei a ver que não fazia sentido, às vezes, fazer uma coisa que eu não queria só pra agradar outra pessoa, né? Então, eu comecei a aprender a dizer não, a dizer realmente o que eu queria e o que eu não queria, né? E já no próximo hábito que eu fazia, né, e que eu não faço mais agora depois dos 30 anos, ou me policio para não fazer, é dizer qualquer coisa, ou tanto faz, vamos comer alguma coisa, tanto faz, qualquer coisa. Tipo, é tão chato, né? O que tu quer? Tu quer isso ou quer aquilo? Tanto faz, qualquer coisa, né? Tu vai num restaurante, tem um cardápio lá, o garçom vai te perguntar o que tu quer comer, tu vai dizer, qualquer coisa. Não, tu tem que escolher, né? E acho importante isso no dia a dia, com as pessoas, na vida, você saber dizer o que você quer, né? Então, é mais ou menos aquela questão de dizer sim pra tudo ou dizer qualquer coisa e tanto faz, né? Então, sobre se posicionar e saber realmente o que você quer, parar e pensar o que é o que eu quero mesmo e decidir através do que tu realmente quer, né? Não pra agradar e nem aceitar qualquer coisa, né? Outra coisa que eu anotei aqui é comprar impulsivamente. Hoje em dia tem muitas influências, assim, através do Instagram, né? A rede social que eu uso, assim, pra influenciar é só o Instagram mesmo. Então, tu acaba vendo muitas coisas, assim, né? E se tu não tiver se observando, você compra muito por impulso. Coisas até mesmo que não precisa, né? Então, hoje eu observo muito, assim, se eu realmente preciso, tanto em loja física, quando a gente vai em algum lugar físico, eu realmente preciso isso me faz falta, ou realmente é uma compra por impulso, né? Então, pra gente não comprar impulsivamente, né? Uma coisa que eu observo bastante e só compro aquilo que eu realmente preciso, que tem necessidade, que realmente faz sentido. Outra coisa que eu anotei aqui é se importar com a opinião dos outros. O tempo que eu fiquei longe aqui do YouTube foram muitas coisas que aconteceram, mas eu acho que uma delas pode ser, sim, o que os outros vão falar, ou
o que tu quer aí falar no YouTube, né? Mas que nem eu comentei no outro vídeo, eu acredito que todo mundo tem um chamado, assim, pra alguma coisa, né? E no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, nós temos que sempre tentar ser uma pessoa boa naquele ambiente, colocar uma palavra de esperança, uma coisa boa na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. E essa ferramenta do canal, que eu tenho desde 2018, é uma maneira de vir aqui conversar, trocar ideias, e as pessoas que acompanham aqui, de alguma maneira, serem impactadas com alguma coisa positiva, ou transformarem alguma coisa na sua vida através de algo que eu falei. Porque eu acredito muito que a gente se identifica com outras pessoas, as histórias das outras pessoas, até mesmo esses hábitos que eu tô colocando aqui, a gente acaba se identificando e muitas vezes faz sentido pra nós também. Então, eu acredito que vir aqui no YouTube e não se preocupar com o que vão pensar ou falar, e às vezes falam de qualquer maneira, ou às vezes nem falam, é muita coisa na nossa cabeça, às vezes nos atrapalha, às vezes não, sempre nos atrapalha. Então, é uma das coisas que eu tenho refletido, é parar de se importar com a opinião dos outros. Então, mas é algo que a gente tem que praticar e se monitorar. Outra anotação aqui. Uma coisa bem simples, tá? Uma coisa que eu não faço mais é deixar a cama desarrumada. É algo simples, mas eu acredito que eu acordo de manhã e tem uma coisa que eu sempre faço, é que eu sempre falo. Meu Deus. Bota no lixo, amor, nem dá pra usar mais esse lápis. Eu sempre acordo de manhã e eu digo bom dia, papai do céu. E é uma coisa que eu vejo as meninas fazendo também, né? Acordo de manhã, bom dia, papai do céu. E tu já começa o dia bem e um dos primeiros hábitos é arrumar a cama. Então tu já começa o dia de uma maneira ordenada, organizada, né? Fazendo algo ali produtivo, que é simples, né? Mas que é um hábito bom. Então, uma coisa que eu não faço mais é deixar a cama desarrumada. Quer vir dar oi no meu vídeo? E a Mel também Vem quer. aquele girinho, então. A Mel também quer. Diz, oi, pessoal. Ó, essa é a nossa nova integrante da família, né? É a Mel, agora desce. Se quiserem conhecer ela melhor, tem no vídeo do meu canal. Tem vídeo no canal da Valentina e da Vitória Teles. Agora elas também voltaram a postar lá. Então tem vídeo da cachorrinha lá também. Então, arrumem a cama de manhã. É um hábito muito importante, fundamental. Ficar mexendo nas redes sociais. Às vezes a gente não tem nada pra fazer, né? A gente pega ali um Instagram. Eu só tenho Instagram no meu telefone, YouTube, né? Mas o que eu pego às vezes é o Instagram. E tu fica ali e às vezes passa tempo ali. E esse dia eu comecei a cuidar, assim, quanto tempo no dia eu ficava, né? Ali tem o gerenciamento, né? E às vezes dá 1 hora e pouco, né? Então, claro que tu não senta e fica 1 hora mexendo no celular, mas minutinhos do dia vão contando, né? Então eu cuido bastante ali pra não passar de 1 hora. Teve semanas ali que eu mexi no máximo 30 minutos, né? E porque senão a gente perde muito tempo. E às vezes a nossa desculpa é, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho tempo. E daí pra ficar no celular, como é que tem tempo, né? Então, é uma coisa que eu não fico mais, assim, ficar mexendo nas redes sociais, sendo que tem alguma coisa importante pra fazer, né? Ou, sei lá, dar uma caminhada e andar de bicicleta com as meninas, fazer um passeio ali, tomar um chimarrão. Então, é uma coisa assim que eu não fico perdendo tempo nas redes sociais. E outro detalhe das redes sociais que eu monitoro também, eu costumo seguir pessoas que vão me influenciar de uma maneira positiva. Então tem muitas pessoas que fazem dieta, que dão dicas de alimentação, que fazem atividade física, que correm. Então, às vezes tem um dia ali que eu não tô muito inspirada pra ir na academia, fazer o exercício. Eu dou uma olhadinha no Instagram, tá todo mundo treinando, tá todo mundo fazendo o seu, né? Se eu não fazer por mim, quem é que vai fazer por mim? Então é uma coisa que eu cuido, né? Para as pessoas que eu sigo me inspirarem positivamente. Pessoas que falam sobre espiritualidade, sobre Deus, coisas positivas. Então eu cuido muito para essas pessoas que eu sigo e o pouco tempo que eu sigo ainda seja de uma maneira positiva e que me influencia a fazer coisas boas por mim, né? Então, vamos ver o que mais eu anotei aqui. Me comparar.
acho que tem fases da nossa vida, né? E a gente vai mudando, vai aprendendo, vai evoluindo e vai vendo o que faz e o que não faz sentido pra gente. Mas eu confesso pra vocês que teve fases da minha vida onde eu me comparava bastante. Questão de filhos, de trabalho, de condições, enfim. E não faz sentido nenhum. Porque todas as pessoas são diferentes, têm vidas diferentes, têm ferramentas diferentes, têm trabalhos diferentes, criações diferentes, é tudo muito diferente. Então não tem como comparar a minha realidade com a outra realidade do fulano. Até se for um pouco parecida, não faz sentido, porque cada pessoa é de uma maneira. Todos nós somos únicos, pessoas únicas, então não tem o porquê a gente se comparar com as outras pessoas, né? E até às vezes falam, né? A grama do vizinho é mais verde. Às vezes é mais verde porque a gente não tá cuidando da nossa grama, do nosso jardim como deveria cuidar, porque tá cuidando da grama do vizinho. Então é mais sobre isso, sobre a gente focar na nossa vida e o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, do que ficar comparando com a vida do ciclano. Fulano já tem isso, já tem aquilo, já fez isso, já viajou para não sei para onde, né? Então eu olhar para minha vida, para minha realidade e ver o que eu posso melhorar dentro das ferramentas que eu tenho para viver, né? Então é sobre isso, é parar de olhar para o outro e olhar para nós, para nossa vida. E a última dica para encerrar o vídeo de hoje é dessas coisas que eu não faço mais depois dos 30 anos, ou procuro não fazer mais, pratico para não fazer mais depois dos 30, né? Agora eu já tô com 31. Então a última dica é duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida. Essa é uma das melhores, porque Deus, ele é nosso Pai, né? Ele nos ama. E eu só fui entender mais do amor de Deus quando eu tive as minhas filhas. Porque tu consegue sentir um pouco do amor que Deus tem por nós, porque é incondicional, né? A gente ama eles. Quando eles nascem e dão muito trabalho pra gente, a gente ama eles daquele jeito mesmo, chorando, querendo mamar, com fome, com dorzinha na barriga, a gente ama incondicionalmente. Então dá pra se entender um pouco do amor de Deus quando a gente se torna pai ou mãe. E eu acho que a Mel tem outra coisa na boca, Vi. Eu acho que ela pegou outra coisa. E ele é nosso pai, nos ama e é um Deus surpreendente. Eu vejo, assim, as surpresas dele no dia a dia, coisa simples, tá aqui, ó. Coisa simples, assim, mas que tu vê que é a mão de Deus, a gente se surpreende. E esse dia eu tava lendo ali no devocional que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. Então, olha que incrível, ele nos deixou isso como instrução. Que às vezes a gente pensa alguma coisa, mas o pensamento dele é muito maior e melhor do que aquilo que a gente está pensando. E outro detalhe também é que imagina se Deus dissesse sim para tudo que a gente quisesse. Porque todo dia a gente tem um monte de coisa para pedir, né? E imagina se Deus dissesse sim para todas as coisas que a gente queria. Como a gente estaria hoje? De repente não estaria nem dependente de Deus, estaria longe de Deus. Então é fundamental a gente conversar com Deus, abrir o nosso coração, dizer para Ele quais são os nossos planos, os nossos sonhos, mas só Ele sabe o que vai ser melhor para nós, porque Ele conhece o nosso amanhã, o nosso futuro, e nós não sabemos se aquilo que a gente quer realmente vai fazer bem para nós. Então é importante a gente declarar a Deus os nossos sonhos, mas saber entender se a gente recebeu ou não. É importante a gente confiar que o não de Deus é porque Ele nos ama, porque Ele nos cuida e porque Ele sabe que é o melhor para nós. Então, a cada dia que passa, eu me surpreendo mais com a mão de Deus e tudo que Ele pode fazer. É surpreendente. Então, eu te convido a olhar mais para a sua vida, para o seu dia a dia, a ver as coisas simples que Deus faz todos os dias e começar a se surpreender com isso, porque é incrível e é muito bom. É maravilhoso, assim, e você se sente mais seguro, mais tranquilo, porque às vezes você pensa, não vai dar certo, não vai acontecer, e você consegue confiar e se entregar que Deus está fazendo o melhor, que Ele sempre está no controle e que tudo sai do jeito que Ele planeja, né? Por mais que a gente não entenda, mas Ele sempre tem o controle de tudo. Tá bom, pessoal? Então era esse vídeo, espero que vocês tenham
gostado, se identificado. Comenta aqui se identificaram com alguma mania que eu tinha, né? E é isso aí, tá bom? Tchau. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.